alunos, professores e aqui convidados. Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Italki Talks, Tech Talks. Este evento é uma realização do Instituto de Tecnologia em conjunto com o PF-PAC, PPG-ENGIE, PPG-CA, PPG-PPF e Tec Carreira. Tem como objetivo a divulgação científica e tecnológica desenvolvida nos programas de pós-graduação do ITEC, assim como de cases de sucesso de empresas parceiras. Afinal de contas, todo desenvolvimento tecnológico feito na instituição é bom e para a nossa comunidade. É uma grande satisfação recebê-los aqui, nesta lindíssima arena, para iniciarmos o segundo semestre letivo de 2024. E nada melhor que conhecimento de ponta para acelerar nossas mentes e nos preparar para o cenário complexo que enfrentamos no dia a dia. Registramos a presença das seguintes autoridades: coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Aplicada, professor Dr. Carlos Amaral Rodrigues; coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Engenharia Ambiental, professora doutora Luciane Loureiro Brandli; coordenador do Programa de Pós-Graduação em Projeto e Processos de Fabricação, professor Dr. William Alt; e o presidente da Fundação Universidade de Passo Fundo, professor Dr. Charles Leonardo Israel. Para a estreia do evento, temos convidados especiais que nos brindarão com apresentações, um pitch de 15 minutos sobre seus trabalhos e pesquisas. E muitos podem se perguntar: por que aqui na arena do PF-PAC? Para responder a esta pergunta, convido a gestora do PF-PAC, doutora Cassiane Chaves, para que faça uma breve introdução sobre este maravilhoso local e as oportunidades que temos aqui no PF-PAC. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de todos vocês aqui no coração do Parque Científico e Tecnológico da Universidade de Passo Fundo. Respondendo a pergunta, então, que me foi feita, por que aqui no Parque Científico e Tecnológico? O parque é o local dentro da universidade responsável por conectar tudo que é desenvolvido em termos de conhecimento científico e aplicado ao mercado, justamente com o mercado. Porque aqui abrigamos as empresas que fazem projetos e ações junto com a universidade com esse objetivo de, em conjunto, academia e mercado, produzirmos inovação que realmente mude a vida das pessoas. Esse é o sentido de inovarmos, uma inovação que pode realmente mudar a vida das pessoas, do cidadão de Passo Fundo e do mundo, né? Então, se vocês, alunos, têm ideias diferentes de produto, de processo, de negócio, podem procurar o PF-PAC, que nós temos uma equipe de mercado que ajuda vocês a desenvolver essa ideia e a colocar ela em contato com possíveis investidores, desenvolvendo a própria empresa de vocês durante o percurso da formação de vocês como profissionais do mercado para chegar lá no final. Quem sabe lá no final da carreira de vocês enquanto alunos, vocês já vão ter a própria empresa de vocês. Como é um exemplo de alguma que vocês vão ver aqui hoje, inclusive, que são startups que desenvolvem tecnologia
tecnologias em parceria com o Parque Científico e Tecnológico. Então, eu fico muito feliz de ter a primeira edição do ITEC Talks aqui dentro do Parque Científico e Tecnológico, porque esse é o nosso objetivo. Participem dos eventos, das ações do Parque Científico e Tecnológico, convidem os professores para que também façam isso junto com vocês, e as nossas empresas que estão aqui hoje também, que ainda não fazem parte do ecossistema UPF-Par, que nos procurem para fazer esse tipo de interação. E quem está aqui, que já é empresa UPF-Par, participe também de eventos como esse para descobrir o que a academia está produzindo e está fazendo, que vocês, como empresa, podem acessar, então, e a gente consegue transferir esse conhecimento para o mercado. Tá bem? Combinado, pessoal? Sim, alguém respondeu aqui, então tá ótimo. Obrigada, gente. Um bom evento para todos. Obrigada. Passamos agora a palavra para o diretor do Instituto de Tecnologia, Dr. Carlos Leonardo Sgar Zilar, para uma breve apresentação. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença de vocês. Ao contrário da casa que é boa no improviso, eu não sou, então eu vou ler um pouquinho aqui para vocês, tá bom? Bom, primeiro, é um grande prazer e uma honra estar aqui com todos vocês no dia de hoje para prestigiar o nosso primeiro ITEC Talks. O Instituto de Tecnologia, a unidade de ensino da nossa UTF, ela teve a sua criação no não tão longínquo ano de 2022, fazendo todos os cursos que abraçam fortemente a inovação e o desenvolvimento tecnológico como premissa do seu trabalho. Isso envolve não apenas a graduação, que vocês já conhecem muito bem, mas também a pós-graduação, em especial no dia de hoje, o estricto sensu. O ITEC possui mestrado em computação aplicada, mestrado em projeto e processos de fabricação, mestrado e doutorado em engenharia civil e ambiental. Programas esses que hoje são o alicerce do desenvolvimento tecnológico na universidade e na região. E nós estamos aqui por isso, para celebrar com todos esses cientistas, inventores, pesquisadores que ao longo dos anos se dedicam a desenvolver soluções. Muito obrigado a todos os convidados que aceitaram fazer história junto com o Instituto de Tecnologia. Sou ávido para aprender com vocês. Obrigado também por público presente que se interessa por tecnologia e desenvolvimento científico. Vocês são fundamentais para continuarmos o trabalho. Mas por que ITEC Talks? Nós vamos na seguinte exercício de imaginação. Pegamos um cenário com uma centena de pesquisadores, todos com ótimos trabalhos científicos e que apenas o leitor, ou onde apenas o leitor mais ávido das revistas especializadas ou o frequentador mais assíduo dos simpósios e conferências da área tem acesso à informação. Esse é o Brasil de hoje. Muita pesquisa científica, pouca divulgação. Nós sabemos que a internet domina 87% dos canais de comunicação e informação do país. E que desde que Richard Dawkins, no seu livro O Gênio Egoísta, lá em 1976, cunhou o conceito de memética, ela tem se tornado a principal ferramenta de propagação da informação entre os indivíduos. Nesse cenário, nós aqui tínhamos uma missão. Era necessário criarmos um meio de divulgação dos trabalhos desenvolvidos aqui por esses excelentes profissionais, realizados a divulgação de maneira mais rápida e com linguagem acessível ao público em geral e deixar essa informação disponível na maior plataforma de acesso à informação, a internet. E a memética? Bom, é aí que nós, o público, entramos. Nós somos o meio pelo qual essa informação vai percorrer e acessar o maior número de pessoas. Por isso, eu vou pedir duas coisas para vocês. Primeiro, compartilhem, tirem fotos, façam stories, leads e
vídeos sobre o dia de hoje. Segundo, sigam a página do ITEC no YouTube. Procurem por Instituto de Tecnologia UPF. Lá vocês vão encontrar a apresentação de hoje de todos esses profissionais. Com essas duas ações, nós já estaremos colaborando para que o desenvolvimento científico crie forças e se desenvolva, pois um trabalho sério e de qualidade, onde a sociedade tem o conhecimento, transforma a vida das pessoas. Nós somos uma instituição dedicada ao ensino, à pesquisa e à extensão. Estamos obstinados em uma formação contínua e de qualidade. O ITEC está pronto para receber qualquer um interessado em se desenvolver profissionalmente. Nossos programas de mestrado e doutorado são agentes de transformação. Eu sou prova viva disso. Sigam então nossas redes sociais, fiquem conectados à informação técnica e científica que vai poder literalmente transformar a vida de vocês. Um ótimo Natal a todos nós. Muito obrigado. Convido agora nosso professor, doutor Zacarias Martins Charmer para que faça a apresentação dos convidados e medie o encontro articulando os palestrantes e os espectadores presentes neste evento. Bom, vamos lá. Bom, boa noite a todos. Já nesse primeiro precisa aqui, será? Para o evento esta noite, estamos inaugurando o primeiro ITEC Talks, né? E obrigado pela presença de todos vocês, bonito de ver cheio essas escadas dessa arena. Vamos iniciar então com os convidados, com Bárbara Fritzel, engenheira ambiental, doutora em engenharias e secretária municipal de inovação da Prefeitura. Obrigado por estar aqui. Jean Gray, graduado em análise e desenvolvimento de sistemas, mestre em computação aplicada e docente do curso de análise e desenvolvimento de sistemas. A Jéssica Maria Brossolini, engenheira civil, mestre em engenharia civil e atualmente fazendo doutorado na UPGENG. Henrique Soares, engenheiro mecânico, mestre em projeto e processo de fabricação. E a Vitória, do Trafacundes, engenheira ambiental, mestre em engenharia civil e ambiental. Bom, eu agradeço a todos eles presentes para que exponham suas ideias, seus desenvolvimentos e vocês aproveitem. Durante eles apresentarem, né, que é um pitch que não vai haver de 15 minutos. No final, vamos organizar para fazer os questionamentos, as dúvidas que vocês tenham para perguntar para eles. Na ordem, vamos começar a apresentar o primeiro trabalho e convidamos aqui para apresentar o mestre Jean Gray Vega com o tema EcoHealth, assistência por telesaúde para vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Por favor. Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite. Bonita essa arena cheia, né? É um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha história. Agradecendo aí já de antemão ao professor Carlos, né, diretor do ITEC, que me fez esse convite, o Carlos Golbi, também coordenador do curso de computação, da pós-graduação de computação aplicada. E é isso aí. Então, da pesquisa, né, ao projeto que prestou assistência aí à saúde, né, para as pessoas, as vítimas das enchentes. Pode passar. Então, eu estou representando também a Vision IT, sou cofundador da empresa e também criador do EcoHealth. A Vision IT é uma startup, né, health tech,
que está incubado aqui dentro do PF Park, no módulo 1. Quem quiser dar uma passadinha, uma hora ali, apesar de estarmos todos home office, né? Nosso time fica praticamente todo home office. Ok, pode passar. Então, a EproHealth, né, ela é uma plataforma de registro de eletrônico de saúde, onde a gente tem aí uma solução que traz aí bastante inovação, né, na área de saúde e tudo mais. Tem um videozinho que passa para nós. Eu vou passar só um videozinho de 1 minutinho só para vocês entenderem o contexto em que a gente está. Né? Vivemos em um mundo onde a tecnologia digital transforma todos os aspectos da nossa vida, e a saúde não é exceção. Agendar uma consulta ou receber resultados de exames agora é na palma da mão. Estamos nos tornando protagonistas na jornada da nossa saúde, e o autocuidado está virando rotina. Dispositivos de uso diário coletam dados de saúde em tempo real, oferecendo monitoramento contínuo. A telesaúde está ampliando o acesso ao atendimento médico e a jornada digital do cuidado. Nos empoderamos com o acesso aos nossos dados clínicos e histórico de saúde. E entramos no centro do cuidado em prol de uma melhor qualidade de vida. Integramos tecnologia ao cuidado com a saúde. Isso é saúde digital. Isso aí, nós estamos no contexto de saúde digital, tá? Esse material foi produzido recentemente e a gente vai estar publicando aí nas redes sociais também. Pode passar aí os... Ok. Pode passar. Então, volta um pouquinho. Então, rapidamente, só para vocês entenderem, né, a gente criou uma arquitetura, uma plataforma que consegue conectar as pessoas, conectar equipamentos, IoTs, conectar na IA, né? Nesse momento a gente está com alguns estudos aí que estão sendo desenvolvidos dentro do programa, inclusive de computação aplicada, usando a plataforma. Nosso maior objetivo é conectar todas as entidades, hospitais, consultórios, clínicas, né, casas de saúde, o ESUS, e a gente centralizar, aí uma outra inovação, centralizar todos esses dados e entregar eles para as pessoas, o que já está acontecendo. Pode passar, por favor. Vou falar rapidamente, então, meu objetivo maior aqui é falar sobre o programa, né? Falar sobre a importância, né, da ciência dentro das empresas, certo? Uma timeline, né? Eu criei uma timeline rápida ali do EproHealth, né, falando um pouco sobre ele, saindo do meio científico. Então, 2015, 2017, ele foi uma proposta de trabalho de mestrado, certo? Onde eu coloquei ele como uma solução para ajudar as pessoas hipertensas, para fazer o monitoramento de pessoas hipertensas aí, utilizando algumas tecnologias. O trabalho foi orientado pela professora doutora Ana Carolina e o professor Marcelo Regolato. Aí está bem pequenininho, né, o time que começou esse projeto, 2015, pessoal, né? A gente começou esse projeto com um aplicativo bem simples, né? Era só protótipo e ideias. Passa para mim, por favor. 2018, 2020, mais ou menos, o protótipo, então, chamado inicialmente de E-Lifestyle, né? Teve a sua primeira versão aí e a gente acabou transformando ele, renomeando ele para Monitor APA. Ele participou da chamada, né, de inovação do CNPq, onde a proposta era o sistema de solução e-health, né, de monitoramento de condição de saúde de pacientes hipertensos. E aí, nesse mesmo momento, também houve a transferência de tecnologia. Então, até então, eu concluí a parte do mestrado e esse projeto se transformou num protótipo simples, né, mas onde a gente foi dando continuidade e aí a universidade, junto com, fez essa transferência de tecnologia para a MIT, tá? Estamos com um problema técnico aí, nós vamos indo, certo? Pode passar de novo. 2020, então, a integração de devices, né? Participou de um outro projeto de pesquisa ali, de uma submissão do FINEP, onde foi construído um equipamento IoT multiparâmetro para ajudar ali na questão da Covid-19, né? Então, a gente fez a integração desse equipamento em 2020, foi uma experiência muito legal. Pode passar também. 2022, a gente fez uma transformação para uma versão comercial. Então, até então, ele era só um protótipo, era uma ideia. A
gente construiu, né, na verdade, o software, a gente estava fazendo algumas coletas de dados, né, usando a plataforma. Porém, em 2022, a gente analisou e avaliou e tomou como objetivo pegar essa ideia, esse protótipo, né, inicial, e transformar ele num produto comercial, certo? Dada a tecnologia que estava sendo utilizada, alguns conceitos inovadores, a gente então fez isso. Aí a gente usou outra tecnologia para transformar esse aplicativo em um aplicativo multiplataforma, tá? Não é só aplicativo, é um aplicativo, uma plataforma de acesso web também, para gestão. Vamos lá. Aí em 2022 houve a captação de investidores, tá? Então entrou 2 investidores, colocaram um pouquinho de grana ali para conseguir impulsionar o projeto, certo? Deixa eu passar aqui, perdi a operadora. 2023, 2024, então a gente fez a colocação desse produto no mercado, né? Houve os primeiros clientes aí que a gente teve, inclusive ali o produto se tornou white label, né? Então, o nosso primeiro cliente foi Pontão, cidade de Pontão, Secretaria de Saúde de Pontão. Criamos ali, então, o E-Saúde de Pontão e também tivemos como cliente aí o HC, se tornando o HC Mais Saúde. Nesse mesmo período, então, a gente fez novas integração de IoTs, equipamentos, participando de alguns eventos, como a Hospitalar em São Paulo, que é o maior evento da área de saúde. A gente conseguiu se conectar com uma indústria, né, chinesa, a qual domina o mercado aí na questão de IoTs, de equipamentos médicos, né? E a gente acabou, então, conseguindo essa parceria. Novas funcionalidades, né, sempre novas funcionalidades, evoluindo esse produto, e a gente conseguiu também, tínhamos um grande desafio que era conectar o SUS, né? Então conseguimos conectar o SUS lá em Pontão. Então todo cidadão que passar lá e fazer uma consulta hoje já tem seu cadastro, né, feito na plataforma de forma bem tranquila. E ele já consegue colocar os seus dados e monitorar a sua saúde e assim por diante. Pode passar também. Então, aí a gente chegou no momento que a gente está, e aonde a gente, 2024, viu a catástrofe que aconteceu ali em maio, e como o produto estava com uma certa maturidade, né, e a gente sentiu que era possível de utilizar ele para ajudar outras pessoas, colocamos ele à prova. Estamos em contato com a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. No domingo à noite eu entrei em contato, acho que foi com o pessoal aqui do FPAR. Eu digo, me coloco em contato com alguém lá da Secretaria de Ciência, Inovação e Tecnologia. Eu preciso conversar com eles, eu quero colocar a plataforma para ajudar as pessoas. Colocamos a plataforma, então, foi um sucesso. Trabalhamos um mês, tudo de forma voluntária. Conseguimos em torno de 700 profissionais no Brasil inteiro, fora do Brasil também, que estavam atendendo as pessoas por teleassistência, né? Telemonitoramento também. Tivemos ali, tem uma reportagem, médico da Secretaria de Saúde de Tocantins, disponibilizando alguns dos seus profissionais de saúde para poder atender a plataforma. Ela está até ali, pequenininha, né? Mas está dando para ver. Foi muito prazeroso, foi muito cansativo, né? Cansamos bastante, trabalhamos madrugadas, viramos dias trabalhando, mas o resultado final foi o que nos deu energia. Tivemos mais de 1000 atendimentos por teleassistência, muitas pessoas foram ajudadas e isso deu uma repercussão muito positiva para nós também. Saímos em várias publicações do Brasil inteiro aí e foi um sucesso, tá? Pode passar para mim. E só para finalizar, então, ali apresenta algumas publicações científicas que foram sendo feitas durante o processo, durante o uso da aplicação. Tenho sempre colocado a plataforma à disposição da ciência, né? Acho de extrema importância trazer a ciência para dentro do meio corporativo, né? Então, desde 2009 eu trabalho nesse modelo, trabalhava numa outra empresa na área de inovação, né? E aí tem mais ou menos uns 14, 15 publicações que foram feitas no meio científico, tudo utilizando a ferramenta, fazendo prova e assim por diante.
Então, pode passar? Era isso, pessoal. Eu queria só compartilhar um pouquinho dessa nossa jornada que a gente teve e de mostrar para vocês que tudo pode acontecer desde que a gente tenha vontade, né? E a gente coloque aí, como é que se diz, a cara a tapa, né? Pegar essa ideia, transformar essa ideia num protótipo, transformar isso num produto, e a gente está aí já comercializando, mais ou menos temos mais de 10 milhões em propostas já no mercado, né? Esperamos converter isso em caixa, mas vamos lá, estamos trabalhando para isso acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Greg, pela apresentação. Um tema muito relevante, principalmente com aquela aplicação em relação à inundação de enchente aqui do Rio Grande do Sul. Parabéns. Obrigado. Dando continuidade então à apresentação, chamamos agora a mestre Victoria Dutra Fagundes com o tema Ciclo de Vida, obtenção de bioprodutos a partir de matrizes sustentáveis. Oi, não estou acostumada com o microfone, então talvez eu lado para cá. Mas qualquer coisa eu falo mais alto, tá? Boa noite a todos, meu nome é Victoria, desculpa a voz também, que é um pouco gritada. Eu sou engenheira ambiental, mestre formada aqui na universidade, e agora estou fazendo meu doutorado no PGENG também. E eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho que foi desenvolvido na minha dissertação de mestrado, sobre o variedade. Cujo tema, então, foi o ciclo de vida da produção de bioetanol a partir de uma matriz sustentável, que no caso foi resíduos alimentares. Pode passar, por favor. Bom, como eu havia falado, a produção de bioetanol, os resíduos alimentares, a gente tem uma problemática envolvendo o seu desperdício, né? Como a gente já sabe, todos os anos são desperdiçados globalmente mais de 1,3 bilhões de toneladas de resíduos em todo o planeta. Só no Brasil são geradas mais de 37 milhões de toneladas de resíduos orgânicos que são passíveis de aproveitamento, mas eles não são reaproveitados, né? Só 1% disso é reaproveitado em alguns outros processos. Então isso acaba demonstrando a necessidade de metodologias para identificar não só a diminuição dos desperdícios, mas também o aproveitamento dessas matrizes em outros processos. Então os resíduos alimentares, devido à sua composição, eles têm na sua composição porções de carboidratos, lipídios e proteínas que podem ser convertidos então em biocombustíveis através da fermentação, no caso alcoólica. A produção do bioetanol ela é considerada por matrizes não convencionais, a gente já sabe que é produzido a partir de milho, cana-de-açúcar, mas a utilização de matrizes não convencionais é considerada então uma tecnologia emergente. Pode passar, por favor. E, como é uma tecnologia emergente, para ela ser aplicada no mercado, a gente precisa entender melhor como funciona a utilização como é produzido esse bioetanol, como a sua produção ocorre e os impactos ambientais associados a essa produção, eles precisam ser melhor definidos. Então, a análise de ciclo de vida é uma metodologia que ela é aplicada justamente para identificar esses impactos ambientais, para a gente entender esses impactos e identificar pontos de melhoria no processo, para tornar ele efetivamente aplicável no mercado. Então, a gente acaba podendo otimizar o processo em termos de eficiência e sustentabilidade. Hoje eu vou apresentar para vocês uma fração da minha dissertação de mestrado. No total foram 3 artigos desenvolvidos, 2 deles estão publicados já. E esse que eu trouxe hoje tinha como objetivo realizar a CV da produção do bioetanol a partir de blends, misturas de resíduos alimentares, a partir da avaliação de diferentes cenários, incluindo a utilização do processo para a obtenção do bioetanol. Pode passar. Eu não sei se alguém já ouviu falar sobre o ciclo de vida. A gente ainda está desenvolvendo, principalmente dentro da minha linha de pesquisa, como realizar o ciclo de vida do meu trabalho. Então, ele abriu a vertente do ciclo de vida dentro da linha de pesquisa. E, como metodologia, nós temos a NPR ISO 14040, então o ciclo de vida ele já é aplicado no mercado. Desculpa. Que traz os requisitos e estruturas para realizar
Ele tem 4 etapas principais, que é o objetivo e escopo, a primeira, o inventário, a avaliação dos impactos e a interpretação. Pode passar, por favor. Dentro do objetivo e escopo são definidos, além do objetivo do trabalho, a abrangência dele, quais, para quem o trabalho vai ser aplicado, se é para tomadores de decisão, se é para elaboração de legislações. Então, tudo isso é definido dentro do ciclo de vida. No meu trabalho, o objetivo é a sensibilização para as implicações ambientais ligadas à produção do bioetanol, verificar possibilidades de melhoria no processo e também fornecer informações a respeito dos impactos ambientais associados ao método de produção que nós adotamos, que no caso foi em escala laboratorial. Dentro do objetivo e escopo, a gente também define a unidade funcional, no qual é calculada a unidade quantitativa do trabalho, no caso, quais são os impactos ambientais associados à valoração de 1 kg de resíduos alimentares. E dentro do estudo também temos a abordagem, para quem conhece um pouco do ciclo de vida, ela é conhecida como abordagem do berço ao túmulo, ou seja, desde a produção da matéria-prima até a utilização do resíduo, até o descarte dele no aterro sanitário. Porém, a gente tem a liberdade de trabalhar etapas aleatórias. Por exemplo, eu trabalhei com uma abordagem denominada etanol portão, que é só da produção do bioetanol, sem considerar a sua aplicação num posto de gasolina, por exemplo. Pode passar, por favor. Na imagem, então, a gente tem os limites dos sistemas abordados, desculpa, ela tem inglês dele, a cabeça não. O trabalho foi dividido em 3 etapas de produção do bioetanol: o pré-tratamento, com a secagem, a moagem e a gelatinização, a hidrólise enzimática, que no caso a gente aplica a utilização de enzimas para liberar açúcares redutores para a produção do bioetanol, e também a fermentação e a destilação. Pode passar, por favor. Também a gente trabalhou com 6 cenários principais: o processo padrão laboratorial para a produção do bioetanol, que é esse que eu havia mencionado, com 3 blends de diferentes resíduos alimentares: blend de batatas, batata branca, rosa e doce, blend de frutas e blend de alimentos processados. Nós propomos, então, dentro do escopo do trabalho, otimizar esse processo. Então, nós alteramos para os mesmos blends a etapa de pré-tratamento, porque a ideia era otimizar o processo sem que a gente perdesse o resultado final, quanto de etanol a gente teve no final. Então, nós propomos, então, a retirada da etapa de secagem do pré-tratamento e substituímos a solução fosfatada, que é utilizada, são termos bem laboratoriais, daí é um pouco confuso, por uma solução ácida para ajuste de pH para a posterior hidrólise enzimática. Pode passar. Dentro do inventário, essa etapa então, é realizada levantamentos de entradas e saídas do processo. Ela é realizada então, a partir do balanço de massa, considerando o resíduo, a sua composição, produtos em cada processo, a eficiência em cada processo. E os dados foram utilizados de uma dissertação que foi desenvolvida do PPG-CTA, do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos, aqui da Universidade. Nós utilizamos então os trabalhos da Leite e alguns dados que a gente precisou retirar da literatura. Pode passar. Não vai dar para ver direito, mas esses são o resultado do inventário, as entradas e saídas calculadas para processo padrão e processo otimizado. Neles nós inserimos um software e a partir desses dados a gente consegue calcular quais são os impactos ambientais associados à produção do bioetanol. Pode passar, por favor. A terceira e a quarta etapa é a avaliação dos impactos e a interpretação. Nós trabalhamos então, elas trabalham em sinergia, então elas se comunicam. Na avaliação dos impactos a gente realiza a classificação e a caracterização dos impactos que a gente tem interesse em avaliar. Por exemplo, quando a gente está falando de biocombustível, é importante a gente falar de emissões de dióxido de carbono, emissões de CO2. Então, a gente trabalha mais com uma categoria de potencial de aquecimento global, quando a gente está falando de biocombustível. Nós utilizamos como metodologia para avaliação dos impactos a RCP 2016, que ela trabalha, além da categoria de potencial, ela trabalha com mais 16 categorias de impacto. E para a interpretação, nós realizamos, para comprovar a confiabilidade dos nossos dados, a realização do método estatístico de Monte Carlo para a avaliação realmente da confiabilidade dos dados.
Pode passar. Dentro dos resultados, pode passar. Dentro do processo padrão, então, acho que na imagem não ficou tão boa assim. No gráfico, então, é apresentado os resultados para a categoria de impacto e potencial de aquecimento global, como eu havia mencionado, ela é uma categoria utilizada principalmente para a gente poder comparar a produção de um biocombustível com o combustível fóssil, por exemplo, que é a gasolina. Então, ela acaba sendo utilizada para a gente poder comparar. Para cada um dos blends, como eu havia mencionado, são 3 blends principais, e a gente consegue observar que para todas as etapas avaliadas, a etapa de fermentação apresentou os maiores impactos ambientais, justamente porque a fermentação ela tem uma demanda energética muito alta. Nós temos um processo de fermentação de 12 horas, então é um processo de batelada contínuo, 12 horas de fermentação para a obtenção do metanol, o que acaba gerando maiores impactos ambientais. Dentro dos blends, o blend de alimentos processados, ele foi o que apresentou os maiores impactos ambientais. Ele, dentro do calculado do inventário, ele foi o que apresentou os maiores rendimentos finais de etanol, então era quase uma consequência ele ser associado aos maiores impactos ambientais. E o processo otimizado, a gente percebe que o pré-tratamento, quando a gente utilizou a etapa de pré-tratamento, houve uma redução dos impactos, mais de 70%, alguns até mais do que 70% dos impactos. Então, realmente, a retirada da secagem, que, como eu havia mencionado, a utilização de energia acaba sendo um problema para a alta demanda energética, principalmente em trabalhos laboratoriais, acaba sendo um problema ambiental. E a utilização da solução cítrica ao invés da fosfatada também. Porque quando a gente avalia a obtenção dessa solução fosfatada, a gente tem desde a extração do fósforo até a obtenção do fosfato para a gente utilizar. Então, dentro do próprio ciclo de vida do fósforo, acaba sendo um problema ambiental. Pode passar. Por fim, como considerações finais, também a gente propôs algumas melhorias para tentar tornar o processo mais sustentável. Então, na etapa de pré-tratamento, a gente realmente fez a utilização que funcionou. Para a etapa de hidrólise enzimática, a gente tem um problema que, quando a gente trabalha com enzimas, a gente trabalha com enzimas comerciais. Então, as empresas elas têm direito à confiabilidade dos dados. Então, a gente não sabe direito como essa enzima é produzida e a gente não consegue interpretar de forma correta os impactos ambientais associados à utilização da enzima. Então, algumas estratégias para para diminuir os impactos associados à hidrólise são estratégias de otimização enzimática. Como, por exemplo, reciclagem das enzimas, produção in situ ou homemade, no caso, dentro do próprio laboratório, produzir a enzima. Nós temos estratégias de engenharia genética, modificação genética das enzimas para tornar elas ótimas para o processo e otimizar a sua utilização. E para a etapa de fermentação, como eu havia mencionado, a demanda energética ela é um problema. Então, além da otimização do processo de fermentação, encontrar cepas ótimas de micro-organismos que realizem a fermentação. Atualmente a gente usa a mais conhecida, é a mesma da cerveja, de todo o processo que é a Saccharomyces cerevisiae. Ela é uma levedura para fermentação. Então, identificar cepas ótimas que auxiliem na otimização da fermentação e também no uso de energias renováveis que, consequentemente, acabam diminuindo os impactos ambientais. Pode passar. A princípio, isso é só uma fração da minha dissertação. Eu tenho 2 artigos publicados, a dissertação, os links estão nos QR Codes, e é isso. Obrigada. Bom, vamos fazer um intervalo de 10 minutos, tem cafezinho, tem água e tem umas belinhas. 10 minutos exatos, tá? Está liberado, 10 minutos, só não escape pela porta. Eu já chamei. Então, vamos continuar a apresentação com a Jéssica, falando sobre a avaliação de ciclaria de casas do Frank, tá bom? Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Jéssica Bresolin, eu sou engenheira civil formada pela Universidade de Passo
global. Então, galera, o que acontece? Hoje, a gente tem um desafio muito grande em termos da sustentabilidade global, porque somos todos atualmente grandes consumidores dos recursos naturais e muito atrelados a vários padrões de consumo. E o setor da eu, como engenheira civil, eu preciso sinalizar que hoje o sistema da construção civil ele é um grande consumidor de recursos e um grande emissor de gases do efeito estufa. Hoje, o nosso setor da construção civil é responsável por 30% de toda a demanda final de energia quando eu quero tratar do aquecimento ou, vamos dizer, do resfriamento de um ambiente. Se a essa porcentagem, a esses dados, eu adicionar a quantidade de energia que eu preciso hoje para produzir um material de construção, o nosso setor é responsável por 34% de toda a demanda de energia que a gente consome hoje global. E, associado a tudo isso, o nosso setor da construção civil ele contribui anualmente 37% das emissões globais de CO2. Isso aqui está mais ou menos atrelado a 10 gigatoneladas de dióxido de carbono anualmente. Então, o que acontece? Em vista de todo o crescimento populacional que a gente vê hoje, demanda por novas habitações, bem como a necessidade de uma resposta muito rápida quando a gente está inserido num ambiente de catástrofe, como o Rio Grande do Sul se encontrou em setembro do ano passado, se encontrou em março, a partir de março desse ano, é crucial que a gente edifique com métodos e materiais sustentáveis e de uma forma que seja rápida. A gente precisa dar uma resposta muito rápida a essas famílias que foram afetadas por um evento catastrófico. O São Paulo, se eu não me engano, foi no início do ano passado, próximo da questão do carnaval, teve uma região serrana que foi assolada por vários períodos de chuva e aconteceu a questão dos deslizamentos de terra que pegaram várias regiões, várias famílias foram assoladas por isso e o governo de São Paulo encontrou uma forma de dar uma resposta muito rápida para essas famílias que foi, eles fizeram uma análise de várias regiões e encontraram regiões onde essas pessoas estariam seguras e eles construíram condomínios em prédios de wood frame. Em pouco tempo, essas famílias puderam retornar a um novo lar digno, onde elas tinham a possibilidade de retornar, de reiniciar as suas vidas. E aí o que acontece? Aí que entra a análise do ciclo de vida, certo? O que seria a análise do ciclo de vida? Ele é uma metodologia que a gente aplica e avalia o desempenho ambiental do material que eu vou usar ele tem. E isso me auxilia, por exemplo, assim, numa fase de projeto, eu definir que tipo de material é melhor em termos ambientais, em termos econômicos e em termos sociais. E associado à análise de ciclo de vida, entra o material do século XXI. O material do século XXI é a madeira. Por que a gente diz isso, que a madeira seria o material do século XXI? Porque hoje a gente trabalha com materiais à base de concreto, certo? E aço. Para eu ter uma reposição da matéria-prima desses materiais hoje, eu preciso de um termo geológico para que eles sejam formados de novo. Mas com a madeira não. Com a madeira eu não sofro isso. O que acontece? Ele é um material natural, é um material renovável, que eu consigo ir lá e plantar ele, cultivar ele de uma forma adequada e correta, e eu consigo aplicar esse material na construção civil. Hoje, um elemento de madeira, uma viga de madeira, por exemplo, gente, ela consegue atingir o mesmo ponto uma viga de aço atinge, sendo muito mais leve. E ela tem um adicional, ela tem a capacidade de sequestrar carbono do ambiente e segurar dentro dela por todo o ciclo da vida dela. Esse carbono ele só vai voltar para a atmosfera no final do ciclo de vida, por exemplo, de um edifício onde eu vou queimar aquela peça, mas aquele CO2
Então, isso mostra que a gente tem que pesquisar muito mais, a gente tem que entender muito mais esse material para que ele seja favorável a nós, certo, em termos de habitação, mas seja favorável também ao meio ambiente. Então, aqui a gente pode notar que de 96 até 2005 a gente não teve nenhuma pesquisa. Porque o que acontece? Em 2006 foi o ano que as normativas desse tipo de sistema de análise de ciclo de vida foram criadas e foram regulamentadas. Então, a partir disso, o pessoal começou a desenvolver suas pesquisas, mas a gente pode ver que até o ano de 2023, a gente tem em 2023 apenas 5 pesquisas. Então, isso indica que a gente tem que instigar ainda mais a compreensão do uso da madeira. Aqui ficou pequenininho, mas só para mostrar para vocês, os Estados Unidos lideram esse tipo de pesquisa. 94% das casas de todo o território hoje no solo americano são feitas de wood frame. Os Estados Unidos hoje eles importam madeira brasileira para fazer as casas deles. Então por que a gente não pode usar isso para o desenvolvimento do nosso país, da nossa economia, da nossa cultura? Hoje no Brasil, a gente falar que a gente vai edificar em madeira, às vezes as pessoas chamam a gente de louco, assim, nossa, a estrutura de madeira, numa situação de incêndio, é a primeira casa que cai. Na realidade, a realidade é um pouquinho mais embaixo, certo? Hoje a gente edificar com uma estrutura de madeira tem uma normativa que me regulamenta e que me diz que eu tenho que ter uma camadinha da madeira que num sistema, num cenário de sinistro, aquela camadinha queima e ficou por ali. Uma estrutura continua importante. Já uma estrutura de aço, determinada temperatura, ela já começa a trabalhar. A estrutura de concreto, ele chega a uma temperatura, ele começa a soltar, ele começa a estourar. Então, muitas vezes a gente está ligado numa questão cultural. Aqui no Brasil, a gente já fala, eu vou construir em madeira. Não, você é louco, como assim? Não pode, madeira, direito civil. Mas, gente, ele é um material que está entrando como o material do século, porque ele é um material que vai nos garantir a sustentabilidade que as gerações futuras vão precisar para eles sobrevivam, que eles aproveitem, certo? Então, voltando à análise do ciclo de vida, o que esse bendito ciclo de vida seria? Por exemplo, assim, eu vou pegar um produto, eu vou pegar um sistema e eu vou analisar ele da etapa inicial dele até a final. Por exemplo, eu tenho uma viga de concreto. A etapa inicial, eu vou analisar todos os materiais e os processos que eu preciso para produzir aquela viga. Eu vou pesquisar de onde vem aquela areia, que impactos ambientais aquela areia gera para chegar de lá até aqui, aonde eu vou construir. Vou pegar o aço, o meu aço vai sair de lá de São Paulo, vai vir até aqui, o quanto de impacto ambiental ele vai gerar. Seria mais ou menos isso na minha análise do ciclo de vida. Eu vou pegar aquele material, eu vou segregar ele, eu vou estudar desde o início o que ele vai gerar de impacto ambiental ao longo da vida útil de uma residência, por exemplo, e o que ele vai gerar de impacto quando chegar ao final do ciclo de vida dele lá. Eu vou mandar ele para uma central de resíduos, eu vou poder reutilizar e inserir ele em um outro sistema. Eu vou simplesmente descartar, aquele descarte vai me gerar um impacto negativo, certo? Então, aqui está pequenininho, gente, mas eu trago alguns dados que a gente conseguiu retirar de umas pesquisas que foram realizadas. Os círculos em vermelho apontam os cenários onde a gente edificou com wood frame. Dos 4 cenários apresentados, 3 cenários a gente tem com wood frame apresentando menores impactos ambientais. E, inclusive, a gente tem impactos ambientais negativos. O que seria isso? Isso eu estou utilizando uma área de reflorestamento para mim edificar essa casa. Eu vou lá para pegar a minha madeira de uma floresta que ela é para isso, certo? A gente não pode vincular isso ao desmatamento, então eu tenho que usar a minha madeira vinda de uma fonte correta, de uma fonte adequada, se foi cultivada para esse fim. E ali, naquele resultado negativo, gente, é o resultado que a gente precisa hoje. Aquele resultado me indica que a madeira pode sim sequestrar o carbono que está na atmosfera, ele pode gerar uma energia lá no final do ciclo de vida
mostra que a gente precisa atingir hoje, que a gente não está conseguindo atingir, por exemplo, com casas de tijolos, com casas de bloco e com casas de steel frame, por exemplo. Certo? Então, ao longo da pesquisa que a gente desenvolveu até aqui, a gente tem notado que é muito importante a gente entender os materiais de construção que a gente tem na mão, para que a gente possa cada vez mais contribuir tanto com a gente, com o meio ambiente e com quem vai vir depois da gente. Certo, pessoal? Então, isso seria um aparato de como é a minha tese de doutorado. Eu queria agradecer muito de coração a atenção de todos vocês. Muito obrigado, Jéssica, pela apresentação. Agora vamos convidar o mestre Henrique Soares Zanin com o tema Avaliação de influência de eletrodos e gases de proteção em juntas soldados do aço LN 600. Ajeitando aí já o Henrique, a apresentação. Boa noite, pessoal. Então, como o professor Zacarias já me comentou, meu nome é Soares Zanin, eu sou engenheiro mecânico, formado aqui pela UPF, também sou mestre, formado aqui pela UPF também. Eu queria apresentar um pouco do meu trabalho da dissertação do mestrado, que ocorreu em paralelo com a parceria junto com a STAR. Então, é mais por essa conexão entre a parte de pesquisa com a indústria, né? Então, assim a gente vai ter um contato mais tranquilo. Não vai ser tão teórico o trabalho, que ele acaba aprofundando bastante, né, na parte de infraestrutura de aço, essa parte um pouco mais mecânica mesmo, metalúrgica. Então, vou começar. Avaliação da influência do eletrodo e gases de proteção em juntas soldadas do aço LN 600. Esse trabalho, então, foi em parceria junto com o INTEC, né, que é o Laboratório de Inovação e Engenharia Mecânica, a STAR, como eu tinha comentado, e o PPG-PPF, que é o mestrado da nossa engenharia. Bom, a STAR procurou o PF, então esse trabalho já é um trabalho que tem uma demanda um pouco grande, que faz algum tempo que eles tinham essa demanda, e eles tinham um surgimento de trincas em alguns implementos agrícolas, né? Então, esses implementos iam a campo, acabavam quebrando ao longo do tempo, né? Então, problema grave para uma empresa, né? A gente sabe que essa questão de ter problema em máquina, problema em algo que produz é bem grande, né? E bem crucial para a empresa, né? Às vezes a gente tem repercussões negativas sobre isso, né? Então, foi detectado que era um problema metalúrgico, né? Nessas partes, porque eles já tentaram resolver aumentando a espessura do material, trocando o material, e acabou não sendo resolvido, né? Então não foi resolvido o problema. A partir disso, então a gente sabia que era um problema metalúrgico, a gente criou alguns objetivos, né? Então, que era detectar uma zona que foi soldada, que teve alteração, né, na sua microestrutura. O que acontecia nessa parte? Então, por se tratar de um metal um pouco diferente do que a gente é acostumado a utilizar, que eu esqueci de comentar primeiramente, essa é a parte crucial do trabalho, né? É um metal um pouco diferente, é um metal de alta resistência e baixa liga, esse material que está sendo utilizado pela empresa STAR. Então isso também é uma grande inovação já. Ele não era utilizado em materiais, em máquinas agrícolas, né? Ele é mais utilizado na parte veicular, então a maioria dos carros acaba apresentando esse tipo de material, mas na parte agrícola ele não é muito utilizado. Então a gente acaba encontrando alguns problemas, né? Em relação à produção e também em relação ao componente em campo, né? Então, detectando isso, a gente sabia que a soldagem é uma parte importantíssima desse processo durante a fabricação, né? Então, a gente quis analisar a zona termicamente afetada e alguns problemas em fadiga também que, ao longo do tempo, esses componentes iam mostrando, né? Também avaliar a integridade estrutural do produto na sua aplicação.
e dificultar o surgimento de trincas. Dessa forma, a gente ia ter uma vida mais longa para os produtos, né? Não só especificamente para um. Então, a gente adotou algumas metodologias, né? Vou falar aqui alguns tipos de eletrodo. A maioria da arquitetura tem mais qual curso? Civil. Civil também? Pós-graduação. Pessoal da civil. De arquitetura. Arquitetura também. Tá, show de bola. Então o pessoal vai nas áreas, durante a graduação de vocês também vão se aproximar bastante da parte de metal, metalúrgica, então vocês já vão ter um adiantamento aí dessa parte de soldagem, né? Então a gente utilizou o eletrodo que é mais comumente utilizado nas indústrias, né? Que é o ER70S6, ele é o mais barato de todos, desses que a gente acabou testando, ele tem uma resistência menor, né? Então a gente também utilizou algumas ligas superiores, que é o ER110 SG, isso e o 120 também, que são um degrau a mais, o 110 um pouco mais resistente, depois o 120. E 2 gases de proteção, o que é mais utilizado também, que é o oxigênio, 5% de oxigênio e 15% de CO2. Então com argônio, né? Essas partes. A gente identificou uma zona crítica num dos produtos, né, da empresa, a gente acabou focando, né, só no que a gente achava mais crítico e também veio uma demanda deles, né, dessa parte. Então a gente fez alguns testes em cima da nossa amostra, né, a gente confeccionou uma amostra em miniatura para não precisar fazer uma peça inteira e fez várias, né, para a gente identificar os pontos críticos da soldagem, né, até o operador soldando. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Isso a gente vê muito. Então, esse trabalho acaba incluindo um pouco dos dois mundos, né? Porque na soldagem desses componentes, o soldador, a hora que ele vai, nesse exemplo aqui, ele vai começar soldando em cima, mas aí ele tem que fazer uma mudança do sentido da soldagem. Então, isso acaba tendo muita influência no resultado final da peça, né? Ou do componente, ou do que quer que seja, né? Então, aqui não era feita uma soldagem robótica, né, automatizada. Então, partindo daquilo ali, a gente fez alguns ensaios de tração, né, testando aqueles 3 tipos de eletrodo e testando os 2 gases. Então, foi uma batelada de ensaio ali que a gente pensou em fazer uma equipe inteira trabalhando nisso, né. Então, em laranja é um material base, então 2 tipos de gases ali. Em azul o 70, em amarelo o 110 e em cinza o 120. Então, a gente já consegue perceber que a média do 70, que era o que era utilizado pela empresa, não atendia o próprio material base, né? Então, isso aí já era um indicativo forte, que foi um dos primeiros passos que a gente deu no trabalho, né? Um indicativo forte que poderia acontecer alguns problemas, né? Como estava acontecendo. Bom, aqui trouxe umas imagens do ensaio de tração, né? A gente consegue observar ali, ficou pequena a bolinha ali, mas no primeiro ali, o terceiro corpo de prova, ele acabou fraturando na solda ali, então é um indicativo grave, né, que acontecia alguma quebra ali durante a soldagem também. Então a gente também fez análise macrográfica daquelas peças ali, aquela primeira parte que eu também mostrei para vocês ali, que a gente fez exatamente como que era a peça, onde quebrava, o que acontecia. Então, a gente detectou alguns pontos de falta de fusão. Então, essa falta de fusão mais para frente vai ocasionar quebra por fadiga. Então, que é algo que não ia acontecer na hora. A gente poderia testar a peça ou na fábrica ou em algum laboratório e a peça ia continuar tranquila ali, não ia acontecer nada. Mas, à medida que o tempo ia passando, as forças iam sendo exercidas, ia acontecer uma falha. Bom, da análise de microdureza, um monte de linha junto, né? Então eu vou só resumir aqui o que aconteceu para vocês. Como eram vários testes, né? Eu comentei, bom, vou chegar mais perto aqui só para mostrar. Aqui a gente saía do nosso ponto zero, então era o nosso ponto do material base. O material base não havia mudança, né? Só havia mudança na parte que tinha soldagem. Então a gente vinha do material base, acabava entrando onde havia mudança da microestrutura, né? Então, aqui a gente tinha um decaimento de dureza, que também era outro indicador, que acabava acontecendo uma perda de dureza nessa parte, e mais para frente a trinca por fadiga, né? E aqui, essa região é a do metal de adição. O
Então, as duas linhas mais abaixo, vocês não vão conseguir identificar bem. Era os 70, as médias, os 110 e superiores, os 120. Então, cada resultado acabou agregando, né? A gente foi passando e foi agregando e todos foram indo para o mesmo sentido, né? Então aqui os ensaios gerais, as médias, né? A gente desvio padrão que a gente teve para microdureza. Aqui tem uma linha vermelha, que é do material base, então a microdureza do material base, a dureza em si. Esses são dos 70, metal de edição, 120, 110, desculpa, e 120 que se mostrou, claro, como a gente já esperava também, o mais duro, né, na região do metal de adição, ali como já era esperado. Então, partindo dessa premissa, né, que todos estavam apresentando os melhores resultados para a soldagem do eletrodo 120, a gente fez alguns ensaios de fadiga, né? Então, tem a máquina aqui, foram todos conduzidos aqui no UPF, né? Os laboratórios têm tudo que a gente precisa. Então, a gente fez o limite de resistência à fadiga dos corpos de prova. A gente analisou eles em duas cargas, né? Então, aqui foi analisado um com 50% da tensão máxima que ele permitia e outro a 30%. Então, a gente fez vários testes também, no ensaio de fadiga, a gente tem uma dispersão dele, ainda mais com soldagem, né? Quando a gente trabalha com soldagem, é um problema bem grande, porque depende da mão do operador, depende de qualquer vento que acaba batendo, e tem algumas mudanças que são importantíssimas no resultado final. E da mesma forma, aqui até tem algumas fraturas, né? A gente acabou observando algumas faltas de fusão, também a gente tinha observado antes, naquela peça teste, que era a réplica da real, né? Então, algumas partes com falta de fusão, também as áreas onde acabou rompendo, né, o material. E da mesma forma, o 120 ele se mostrou tanto na condição de 50% da tensão, quanto na de 30, superior aos outros, né, superior aos demais. E a partir disso a gente tirou algumas conclusões, que o gás de soldagem não tinha interferência em nenhum tipo de soldagem, né? Então isso daí a gente já consegue trazer para dentro da indústria, que também acaba mudando o custo, né, do material. Esse é um problema grande quando tu tem uma linha de produção, né? E tudo que tu pensa acaba sendo multiplicado, escalonado, né? E que o 120 acabou se mostrando muito superior aos demais, né? Então aqui tem vários resultados, mas enfim, esses são os principais, né? Também a partir disso, antes de eu comentar, né, essa mudança que se tem quando a gente acaba trocando um tipo de material, que nem esse material que a gente utilizou nesse estudo e o pessoal está utilizando lá na Stara, a gente também acarreta em outras melhorias, né? Que nem acabar diminuindo o consumo de combustível, né, que a gente se tem nas máquinas, que é bem elevado, porque diminui o peso. Também outros componentes, amortecedores, outras peças, também tu consegue diminuir o calibre delas, né? Às vezes tem uma peça maior, acaba trocando por um menor o tempo de vida também dos componentes, acaba durando mais pneus. Então várias coisas que a gente acaba não analisando, mas que tem influência no resultado final. Aqui então algumas publicações que foram feitas partindo desse trabalho. Então foram 2 publicações em congressos do CONEM, até o professor William, que foi o orientador desse trabalho, acabou indo apresentar, né, essas publicações. E também uma publicação na revista Metals, que é uma revista internacional, que a gente acabou fazendo parceria com o pessoal de Valparaíso, da Universidade do Chile. Então, 2 professores de Valparaíso ajudaram o professor William nesse trabalho, a gente acabou desenvolvendo, foi aprovado, foi publicado. Isso aí, então. E a gente também acabou passando toda essa parte, né, para o pessoal da Stara. Não foi o primeiro trabalho que eles desenvolveram junto com nós, a Stara já é falecida há tempos da UPF, né, tanto do Lintec, agora estava até conversando com o professor Charles, né, acabou indo embora. Que eles estão com mais 2 trabalhos, né, desenvolvendo ali, até junto com o professor Will, mais 1 ou 2, professor? Tem mais 2 trabalhos. Mais 2 trabalhos, daí tem, quando estava andando o meu já tinha o do Lucas Borges, né, o Lucas Borges é da Stara, também ele concluiu o mestrado ali em cima de soldagem a laser também, né, tudo mais ou menos que eles precisam lá, né.
Então, pessoal, basicamente era isso. Agradeço a atenção de todos, o convite também. Muito obrigado, tá bom? Muito obrigado pela apresentação. Convido agora a nossa secretária municipal de inovação, a doutora Bárbara Wilson, para nos apresentar a Secretaria de Inovação de Passo Fundo e as novidades, que seguramente tem bastante novidade por aí. Muito bem, muito obrigada, professor Zacarias. Gostaria também de agradecer ao Instituto de Tecnologia da Universidade, na figura do professor Costa, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu estava escutando a Vitória, a Jéssica, o Jangrei, o Henrique falar o quanto a trajetória acadêmica deles tem gerado resultados e tem trazido oportunidades de desenvolvimento profissional. E aí, eu vim com o intuito de falar da Secretaria de Inovação, mas eu comecei a fazer uma reflexão de qual foi o papel da universidade, desta universidade, da Universidade de Passo Fundo, na minha trajetória profissional, na minha trajetória acadêmica, e que certamente reflete hoje no que é a Secretaria de Inovação e no que a gente tem desenvolvido dentro da Secretaria de Inovação. Então, inicialmente, eu queria agradecer a cada professor, a cada colega, a cada pessoa que esteve comigo, que certamente faz parte dessa trajetória. Eu sou cria dessa universidade. Eu sou uma just a small town girl, né? Apenas uma garota lá de uma cidadezinha pequena de 20 mil habitantes lá da Estara, né? Conhecida como a cidade da Estara, a cidade da Portujal, a cidade da Expo Direto, e que certamente através da Universidade de Passo Fundo eu consegui ganhar o mundo, né? Que eu fico emocionada, porque essa é a minha casa, essa é a minha segunda casa, certamente. Então foi aqui que pude me desenvolver, fiz a minha graduação, fiz 2 especializações e pude fazer o mestrado e o doutorado. E hoje trabalhar também por 7 anos aqui. Então tenho uma trajetória acadêmica, tenho uma trajetória profissional e eu honro muito essa universidade e eu tenho certeza que cada um de vocês está num lugar que vai trazer muito resultado para vocês, pode ter certeza. Então, a Secretaria de Inovação, ela surgiu a partir da Lei de Inovação aqui de Passo Fundo. A Lei de Inovação é muito recente, ela é de final de 2022. Então, lá no final de 2022, se trouxe a Lei de Inovação e aí se entendeu que precisaria ter uma secretaria específica, uma secretaria que estivesse dedicada a botar em prática essa Lei de Inovação. Então, no ano de 2023, no ano passado, o prefeito Pedro me convidou para estar à frente desta pasta, para estar desenvolvendo esta pasta, uma pasta totalmente nova. E eu tive a felicidade, tive o privilégio de, além de enfrentar todo esse desafio que também faz com que a gente se desenvolva, de poder colocar o meu DNA, de poder colocar um pouquinho da Bárbara acadêmica, da Bárbara profissional, porque é impossível a gente não trazer todo esse background que a gente tem. Então, a Secretaria de Inovação hoje, ela tem como missão impulsionar a transformação sustentável e inclusiva por meio da inovação colaborativa e responsável, gerando impacto ambiental, gerando impacto social, mas também impacto econômico a toda a sociedade de Passo Fundo. Essa é a missão que a gente quer alcançar, é fazer essa transformação através da inovação sustentável e inclusiva. Os eixos que nós estamos trabalhando são econômico, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês de programa que a gente está desenvolvendo. Um programa Startup Passo Fundo, ou seja, um passo a passo de como as startups podem estar se inserindo no mercado, se desenvolvendo novos produtos. Então, é um levantamento de tudo que já existe, porque Passo Fundo
desenvolvendo e fomentando cada vez mais o empreendedorismo aqui em Passo Fundo. Projetos de impacto socioambiental, né? A gente quer muito trabalhar com esse tipo de projeto, então é uma das premissas que a gente tem. O desenvolvimento de talentos. Hoje pela manhã, por exemplo, lançamos a segunda edição do projeto Despertar. O que é o projeto Despertar? É um projeto que se desenvolve durante a FEITEC, em que nós oportunizamos que estudantes do ensino médio e estudantes do ensino fundamental 2, tanto das redes públicas, municipal e estadual, quanto das redes privadas, a gente faça um compartilhamento, né, para que eles se conheçam e troquem conhecimento, apresentem projetos inovadores, projetos com soluções inovadoras. No ano passado, nós tivemos um excelente resultado. Foram mais de 18 projetos, cerca de 60 estudantes apresentando dando visibilidade, né, podendo mostrar os projetos que são desenvolvidos no ambiente escolar. E hoje pela manhã nós tivemos o depoimento de 3 escolas, uma escola municipal que apresentou o seu projeto escolar, uma escola estadual, que é o Colégio Tiradentes, que apresentou uma solução do Mickey Mouse, né, para pessoas que têm dificuldade de mobilidade, muito interessante o projeto. E também tivemos a apresentação do Integrado IPF com um projeto que está pré-incubado aqui, né, Márcia, na UPF Parque, e que foi apresentado no passado na FEITEC, que trouxe essa visibilidade, que é o Zenit, né? Então, foi com muito orgulho que eles apresentaram o projeto, demonstrando que sim, como o secretário Adriano sempre diz, inovação é coisa de criança, sim. Inovação é coisa de jovem, sim. Então, é um projeto que nos orgulha muito, que é o projeto Despertar, e estamos lançando a segunda edição agora. Na modernização da gestão pública, no ano passado, também tivemos uma maratona de inovação durante a FEITEC, e nesse ano vamos repetir para buscar soluções inovadoras para os problemas e desafios urbanos. E a cultura da inovação, que estamos trabalhando em várias linhas de frente. Uma delas é uma série de podcasts que estamos realizando juntamente com a Escola IE, com o Instituto Educacional, e que envolve também os alunos na produção do podcast, entrevistando pessoas do ecossistema, atores do ecossistema de inovação local. Então, também, né, fazendo esse arcabouço de informações acerca de todos os ingredientes que Passo Fundo tem, todos os ativos que Passo Fundo tem. Mas a menina dos olhos nosso, da Secretaria e também dentro da gestão do prefeito Pedro, no que tange a inovação, é o Pacto pela Inovação, que nós lançamos no início do mês de junho, chamando de Passo para o Futuro, fazendo uma alusão ao nome da nossa cidade, né, dando um passo para frente e dando mais um passo para o futuro, né, da nossa cidade e também da nossa região. Então, aqui tem um pouquinho da construção, né, de como a gente foi construindo nos últimos meses. Nós já estamos trabalhando há mais de 8 meses nesse projeto. Primeiro, fazendo sensibilização dos atores, visitando os atores, conversando um a um, entrevistando em profundidade algumas pessoas que representam a nossa comunidade, para entender melhor quais são os desafios, quais são as vocações, quais são as potencialidades que Passo Fundo tem. E ao longo disso fomos fazendo também alguns workshops, né? Tivemos um workshop online para identificar desafios, e também fizemos um workshop presencial em que envolveu mais de 200 pessoas lá no CTG Lolau Miranda, em que a gente pode fazer um brainstorming, né, professor, e um hands-on mesmo, colocando a mão na massa, todo mundo podendo trazer a sua perspectiva com relação a Passo Fundo. E então, no início do mês de julho, nós lançamos o Passo para o Futuro com uma visão do futuro. O que Passo Fundo quer ser? Passo Fundo quer ser referência nacional e internacional entre as cidades de médio porte e entre as cidades intermédias, na produção e na promoção de uma cultura de inovação voltada para quem? Para as pessoas, que é o ativo mais importante que a gente tem. A gente tem uma cidade muito heterogênea, né? Ela é plural,
educadora e inovadora, queremos ser uma cidade inclusiva para as pessoas e queremos ser uma cidade agro-inovadora. Aqui eu tenho um relatório de experiências, mas eu posso passar para vocês também depois, para vocês terem acesso, como que a gente levantou tudo isso e como que a gente foi organizando todas as informações levantadas ao longo desse tempo. E aí, diante disso, nós encontramos 6 macro-desafios. Quais são os desafios que a gente tem aqui para frente? Geração de talentos, precisamos gerar e reter talentos. Qualidade de vida e inclusão. Transformação urbana inovadora. Modernização da administração pública. Comunicação e engajamento. E ambiente de negócios orientado para a inovação. Então, nós vamos trabalhar esses 6 macro-desafios durante esta semana em 6 workshops que estarão ocorrendo de forma itinerante, né? Um deles ocorrerá aqui, que será o de geração de talentos aqui na universidade, aqui na Arena, e um em cada local na cidade para que a gente possa desenvolver o quê? Projetos, co-criar projetos que vão mitigar esses desafios. Mas co-criar projetos novos, a gente tem tanta coisa aqui no assunto, né, professor Zacarias? A gente já levantou tantos ativos, tantos ingredientes. Não é só co-criar, é identificar o que já está em andamento, identificar propostas que a gente pode tornar mais robustas ou tornar mais coletivas. Muitas vezes, alguns projetos estão ocorrendo em determinado local ou em determinada instituição da cidade, mas ele pode ser potencializado com outros atores e deve ser potencializado para que a gente consiga realmente trazer todo mundo em prol dessa nossa visão do futuro. Então, era isso que eu tinha para vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao Pacto pela Inovação, fico à disposição e a Secretaria de Inovação também fica à disposição para a interação com a Universidade sempre. Obrigada. Muitíssimo obrigado pela apresentação. Agora, finalizadas elas, gostaria de agradecer a presença, estão aqui os 5 apresentadores, né? E vamos primeiro para, se alguém tem alguma pergunta, desse lado aqui, alguma curiosidade. Ninguém? Nenhuma curiosidade? Eu tenho algumas que eu fui anotando, né? Eu sou meio curioso. A primeira, bota pela ordem de apresentação. A primeira vai ser por Jean-Crey, que dificuldade tu teve para se conectar com o banco de dados e informações do ESUS? Sim, a primeira dificuldade foi, eu não sei se tem... Desculpa. Sim, bastante dificuldade. A primeira era descobrir como conseguir as credenciais para a gente acessar o banco, né? A gente descobriu que esse banco é local, né? Ele é um banco da cidade e a cidade tem as suas credenciais. Então, até a gente chegar nesse ponto, foi uma caminhada de alguns meses, né? A gente tentava contato com a própria instituição, do SUS e tudo mais, e aquela questão, a complexidade de falar com alguém de lá é muito alta. Mas a gente descobriu alguém aqui na região da né? Dentro desse nosso network, né? E aí nos passou e a gente conseguiu aí, então abrir essa caixinha e entrar lá dentro e começar a trazer informações e poder compartilhar com os usuários que estão usando. Interessante. Para Vitória, eu vi que tu apresentou bem toda a análise ciclovia, mas tu trabalha com alimentos, né? Eu vi que um dos teus slides tinha banana, bolacha, melhor de fome. Mas, e aí, como é que tu organiza essa questão da... Porque o início da matéria-prima seria os alimentos não usados. Essa parte eu fiquei meio
faria ou trabalharia se a gente com fosse lixo? efetivamente aplicar a produção, a gente precisa que os resíduos eles tenham características, eles têm que ter porções de carboidratos, a gente precisa de açúcar para produzir o etanol, então os resíduos eles não são passíveis, né? A gente está falando de alguns alimentos, tem características, então a gente precisaria de uma segregação desses alimentos. A gente trabalha durante a dissertação, os dados da minha dissertação eles são baseados no trabalho da Letícia. Então nós, durante a dissertação dela, nós fizemos o levantamento dos resíduos que são gerados e a gente trabalhou com os que eram mais desperdiçados em fruteiras, supermercados. Então a ideia seria realmente procurar esses locais, ter uma troca com ambientes que gerem esses resíduos, fruteira, supermercado, porque realmente a gente não tem uma segregação de alimentos, não tem segregação de alimentos nenhuma dos resíduos que a gente gera, né? Eles não são segregados, eles vão para um aterro sanitário, aí também para um aterro sanitário eles vão, e lá eles são descartados. Então a gente tem essa problemática, então a primeiro momento o ideal seria trabalhar com eles pegando em locais nos quais eles são gerados os resíduos que são de maior interesse. Por exemplo, a gente trabalhou com mamão. O mamão ele é açúcar puro praticamente, então ele é um produto ideal. E ele, numa fruteira, semanalmente, são toneladas de mamão desperdiçados. Então a gente tem matéria-prima, a gente tem um problema de desperdício que precisa ser resolvido, mas a gente tem as matérias-primas, só tem que realmente aplicar. Muito obrigado. Vou pular a Letícia porque ela é monetária e a gente vai perguntar para ela. Por favor. Vocês estão estudando? Sim. Eu não sou da área de engenharia, eu fiquei um pouco curiosa a respeito da parte do wood frame, né? Eu sei que se constrói com tijolos, aqui no estado se fala muito de, vou dizer, mudanças climáticas, enfim, adequar um pouco a construção, né, essa variação de temperatura, então com o tijolo tu pode fazer parede dupla, tem a camada do ar, enfim. Como é que seria essa questão numa construção wood frame? Assim, eu não conheço nada sobre isso. E sendo leigo no assunto, eu penso que seria uma espessura muito fina. E aí, quando tá frio, tá quente, o que você pensa dessa forma? Então, o que acontece, né? O sistema de wood frame, ele é como se fosse um painel, certo? Formado por vários filaretes, uma seçãozinha menor, certo? Que eles têm um espaçamento entre eles menor, vigas nas transversais, e para fechamento desse sistema eu posso usar vários tipos de materiais. Eu posso colocar mantas, eu posso fazer todo um isolamento térmico e acústico, que eu consigo alcançar essa questão térmica e acústica, como por exemplo a parede dupla, com a camada de ar, eu consigo alcançar também essa questão térmica e acústica com ele também. Porque, por exemplo, assim, a gente não deixa os pilaretes só fechados com placas de compensado, por exemplo, no meio a gente consegue preencher, a gente consegue criar várias camadas de materiais diferentes para que a gente consiga alcançar o isolamento acústico adequado, bem como o térmico. E daí, complementando a tua resposta, se coloca, vamos dizer, um recheio, né? Já é pensado em algo sustentável, porque assim, eu vou trazer outro documentário da Leia, assistindo programas americanos que muito se usa, né? Essa estrutura, às vezes tu vai fazer uma reforma, tem um caldo amianto, aí tem todo aquele caos do orçamento, vai pegando uma casa. Então, assim, já tem também soluções para isso melhores, assim, enfim. Aí que é um ponto muito importante, né? Porque às vezes a gente pensa só na parte mais grossa, por exemplo, aço, concreto, madeira. Eu já, introduzindo a madeira, eu já tenho um ganho ambiental, por exemplo, muito grande. Mas várias pesquisas já estão sendo desenvolvidas para que a gente consiga chegar numa avaliação, numa análise do ciclo ambiental, vamos dizer assim, ótima, onde todos os materiais que eu coloco nessas camadas de recheio, como tu colocaste, assim, que eles sejam o mais efetivos ambientalmente possível. Então, para cada partezinha daquela parede que
proposta pelo Multiframe, eu tenho análises de ciclo de vida que estão sendo realizadas para que a gente consiga selecionar a melhor pintura, o melhor sistema de fechamento, a melhor madeira para colocar dentro, para que a gente consiga, de uma forma ambiental, mas também a gente traga o econômico e o social sejam afetados de uma forma positiva também. Eu não quero me meter no assunto, mas aqui em Passo Fundo, durante um tempo, teve um projeto que, para bairros em situação de vulnerabilidade, que eles usavam como isolante térmico embalagens de Tetra Pak. Então, acho que emergencialmente, né? Não tem mais? Não sei, não ouvi mais falar. Mas era, aqui no município era realizado. Então, emergencialmente, uma situação de mudança climática, de desastres. Sim. Sim. Emergência, assim, fazendo mais congestão de construção. O pessoal fala mais dia a dia, né? Sim. Jéssica, você comentou sobre a madeira ser século XXI. Junto com o estudo, tu trabalhou um pouco da parte econômica, se isso aí faria sentido. Eu digo porque na escola, na FUBRA, no passado, teve uma palestra sobre a questão das florestas no Rio Grande do Sul, principalmente. Muito utilizado para celulose, basicamente, né? O poder econômico ela não quer. Então, se teria disponibilidade de florestas ou de espaços, obviamente, imagino que a madeira não seja tão vantajosa em função da soja, por exemplo, então não se trocaria, né, a cultura, então se conseguiria ter matéria-prima para transformar a produção civil para da madeira ao invés da coisa do cimento. Eu acho um ponto muito importante também dessa questão da madeira. Eu sou uma defensora nata, tá, gente, das estruturas de madeira, acho que já ficou bem claro, mas é que é um material que me chamou muito a atenção justamente por toda a parte positiva, a parte natural e ambiental que ela pode trazer para nós. Né? Hoje no Brasil a gente tem muito essa cultura, por exemplo, assim, a gente tem uma área nativa, a gente desenvolver essa área nativa com o intuito da agricultura. A gente tem isso muito forte. Só que a gente tem que pensar também que a gente é um país com uma vasta área territorial, certo? Hoje a gente exporta a nossa madeira para que outros países possam, por exemplo, assim, usar o Multiframe. Então, nada mais é do que uma questão de uma logística, de um manejo, até mesmo político, para que a gente possa instigar eu ter áreas onde eu possa ter um manejo florestal adequado, onde eu não vou pegar uma área nativa hoje, vou desmatar para eu fazer agricultura. Nada me impede, por exemplo, assim, de eu criar uma área para manejo florestal adequado, onde na área de baixo eu posso criar gado, eu posso ter o pasto, sabe? Eu posso ter várias culturas na mesma área onde eu estou fazendo uma floresta para manejo florestal. Eles faziam muito disso, dos pequenas propriedades de 1, 2 hectares, onde as pessoas, muitas vezes, eram florestas desconhecidas, né? As pessoas conseguiam fazer essa maneira. Porque normalmente as grandes florestas são utilizadas, por exemplo, para celulose. Justamente, né? Hoje tem essa parte da agricultura, como celulose, né? E tudo que é produto para madeira no setor da construção civil é uma porcentagem muito pequenininha do que a gente utiliza a madeira hoje. Mas a gente trata o Brasil muito como um país emergente, certo? Um país de terceiro mundo. A gente nunca vai alcançar os países do primeiro mundo. Eu acho isso muito errado. A gente só, na minha visão, a gente tem uma visão errada das formas que a gente pode usufruir dos bens que a gente tem no nosso solo, no Brasil mesmo, para que a gente possa crescer economicamente, socialmente e ambientalmente também. Muito obrigado, Jéssica. E por último, para o Henrique é o seguinte, né? Você trabalhou muito na questão da preparação das juntas e ligações, principalmente por família. Mas aí sim a gente trabalhou também no limite da resistência das peças. A indústria agrícola, de máquinas agrícolas e implementos agrícolas do Rio Grande do Sul, por muito tempo foi apenas trocando e aumentando o peso e usando algumas soluções para reduzir os problemas de qualidade. Tu acha que, como concurso, por exemplo, de Estado e da UPF,
possibilidade da ciência que se pode desenvolver aqui vai melhorar mais, vai crescer mais essas questões? Olha, na minha visão, com certeza, é algo que a cada dia vai evoluindo, né? E a gente sabe que no mercado, quem acaba ficando para trás não vende, né? Então, isso vai acabar sendo um diferencial, já é um diferencial, né? A gente sabe de várias empresas aí, então é sempre uma batalha, né? Digamos assim, mal comparando, né? E cada um vai tendo a sua expertise e vai tendo suas melhorias, né? A gente sabe, o tempo, né, mesmo vai escolhendo, né? Então, por isso que o pessoal tem todo esse investimento na área científica, por isso que a Star está aqui dentro, né? Não é à toa que as coisas vão acontecendo, né? Então, o pessoal, eles têm contato com o mundo inteiro, então, sabe, não só a Star, né? Várias empresas que estão aqui no Rio Grande do Sul têm esse contato, a gente sabe disso, e cada uma tenta evoluir melhor na sua parte, né? Então, com certeza, professor, eu acho que tu comentou, vai se refletir daqui para frente, não só na área agrícola, né, como em outras áreas também, a área da Jéssica, né, Jéssica, vai ser uma evolução que a gente vai ter constante, né? Então, de parte daqui de dentro, né, a gente consegue ver os reflexos que muitos estudos da UPF acabam sendo aplicados e trazendo, né, resultados. Muito obrigado. Bom, Bárbara, tem aí gente para convidar para esses programas, de onde pode sair novo produto, nova ideia, novas empresas. Vamos agora para dar uma lembrança para todos os nossos palestrantes. Lembrar que esse sectário tivemos um tema de saúde, habitação, combustível, indústria, e eu espero que tenham captado algumas ideias e também vocês comecem a gerar ideias e se preparar para o próximo intercâmbio. Primeiro vamos chamar, então, por ordem de apresentação, vamos fazer o inverso. Uma lembrança aqui para a nossa secretária municipal de inovação, a Bárbara Vincent, chama o diretor, Carlos, para fazer a entrega. Quem vai fazer as fotos? Agora vamos chamar o mestre Henrique Soares Zanin para lembrança. O diretor Carlos. Jéssica, dois olhinhos, por favor. Vitória. Jean-André. Antes de me fugir, eu quero uma foto com todos os palestrantes, fazer umas selfies, porque ali não queria foto com todo o público, para todos aqui marcados, pode ser? Eu ia pedir que a gente tira uma com eles, mas depois que todo mundo vem aqui, a gente faça uma grande foto aqui, pode ser? Todo mundo aqui, ó.
Muito obrigado, pessoal.